Olá, minha gente. Vamos falar sobre o BBB, vamos falar sobre algo muito interessante que é a síndrome do impostor. Vocês me pediram nos stories, eu achei um assunto interessantíssimo para falar sobre a situação do Gilberto. O Gilberto relatou, acho que no episódio de ontem ou anteontem, que ele sofreu algo, um fenômeno que muita gente passa, que é ser sabotado por si, né? Ele estava ali na situação de fazer o vestibular e ele não acreditava que ia passar, pensou isso e gerou um comportamento de não levar o RG. E foi preciso a mãe levar o RG para que ele não perdesse a prova e para que ele realmente passasse, fizesse um bom vestibular. E aí a gente precisa pensar nisso como um fenômeno. O que é a síndrome do impostor? Da onde veio? Por que tanto se fala sobre isso agora? E eu vou trazer alguns dados para vocês, alguns dados importantes sobre esse fenômeno, o que a gente pode fazer, por que ele acontece e como afeta também alguns grupos minoritários, como os negros, os indígenas, a população que realmente precisa de mais atenção. Mas vamos começar entendendo o que é a síndrome do impostor. Bom, lá nos anos 70, uma psicóloga chamada Pauline Clance começou a pesquisar esse fenômeno e percebeu que é um fenômeno que está ligado na ideia que nós temos, no pensamento que nós temos, numa crença que nós temos da inferioridade. Então, nós começamos a ter pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que a gente não é capaz, aqueles pensamentos que, eu só consigo isso por sorte, eu não sou suficiente para isso, todo mundo é melhor que eu não consigo reconhecer meus pequenos esforços. Então, ela percebeu que isso estava afetando muita gente. E por ser um pensamento que gera o comportamento, foi importante sim fazer um estudo para que melhorasse a saúde mental dessas pessoas. Porque esse pensamento que gerou esse comportamento de nos sabotar, de não nos fazer reconhecer nossas conquistas, de nos fazer realmente ficar inferiorizados em uma posição que nós estamos, fez ela perceber, a gente precisa cuidar dessas pessoas, a gente precisa entender e trazer ali uma estratégia de manejar esses comportamentos. Por sorte, o Gilberto do BBB teve ali o apoio da mãe dele, teve essa rede de apoio sensacional dela lembrar e levar o RG. Por isso a grande importância da nossa rede de apoio, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é muito interessante perceber que você não está sozinho. Se você tem esses pensamentos, se você já sofreu dessa síndrome em alguma situação da sua vida, se essa questão foi um divisor de águas ali em um trabalho, em um relacionamento, não se preocupe, eu também vou trazer exemplos aqui de algumas outras pessoas que vocês nem imaginam que também já sofreram disso. Mas vamos começar. Por que existe essa síndrome? E o que ela representa para as pessoas, né? Nesses estudos, especificamente da Pauline Clance, ali nos Estados Unidos, nos anos 70, ela percebeu o seguinte: existe uma grande cobrança da sociedade para a nossa alta performance. A sociedade ela não nos permite falha. Isso é uma questão estrutural que eu estou trazendo para vocês, né? Porque geralmente o porquê desses grandes sofrimentos psíquicos está enraizado ali na nossa forma de nos comportarmos em sociedade. Então ela percebeu que essas pessoas se sentiam muito cobradas a serem perfeitas, a dar sempre o seu melhor, a se comparar, e essa cobrança se tornava pessoal. Então, além da cobrança externa, também tinha cobrança interna. E isso criava uma crença. O que é crença, gente? Crença é aquele pensamento muito enraizado, que todo dia a gente alimenta, podendo ser com pensamentos produtivos ou pensamentos destrutivos. E quando a gente tem uma crença de inferioridade, os pensamentos todos que nós pensarmos um simples, eu não vou conseguir fazer isso, já alimenta essa crença. Vamos pensar na crença como uma raiz. Se nós fôssemos uma árvore, a crença seria a nossa raiz. E aí a gente coloca aquele adubo improdutivo. É um pensamento de não vou conseguir, é um pensamento de que eu faço não é suficiente. Mas a boa notícia é que elas perceberam, porque não foi só a Pauline, tiveram outras psicólogas também nesse estudo, que é possível sim trabalhar com as crenças e ressignificar essas crenças com a psicoeducação, com trabalhos diários de ouvir, perceber sua emoção, dialogar com seu pensamento, porque a gente entende
que o pensamento gera comportamento, concordam? Antes da gente se comportar, a gente pensou nesse comportamento. Por mais intuitivo, por mais impulsivo que seja, existe um pensamento antes desse comportamento. E se nós focarmos nesse pensamento para ter ali a mudança, automaticamente nosso comportamento muda. Então essa é uma das formas da gente lidar com a síndrome do impostor. Mas calma, a gente já vai chegar lá como lidar. Antes eu quero mostrar para vocês o porquê que isso acontece. Né? Então tem a cobrança da sociedade, tem a nossa cobrança, e aí a gente se perde nisso. A gente entra ali no modo eu vou ser perfeito, eu vou abrir mão de tudo, inclusive da minha saúde emocional, para me encaixar nesse modelo de cobrança. Geralmente é no trabalho, geralmente é nos estudos, geralmente é nos relacionamentos, são naqueles outros papéis que a gente acaba se perdendo por conta desse pensamento de inferioridade que existe na síndrome do impostor. Mas, como falei para vocês, é um fenômeno. E por ser um fenômeno, e por ser algo que já foi identificado como crença, é possível sim criar estratégias para melhorar. Se não cuidarmos disso, pode ser que evolui para algum quadro de depressão, de ansiedade. Por isso, se você já nota que tem esses pensamentos, se você já quer melhorar, não quer ficar ali imerso nisso, é hora de buscar ajuda. É hora de pensar em como que eu vou melhorar a minha visão sobre mim. Porque na síndrome do impostor, a nossa visão é sempre negativa sobre qualquer coisa que nós tenhamos feito, independente do que seja. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês de pessoas que passam por isso. E olha só, Michelle Obama passa por isso. Michelle Obama, aquela mulher maravilhosa, relatou publicamente o seguinte: sinto tantas inseguranças e ainda tenho um pouco da síndrome da impostora. Aquele sentimento de que vocês não deveriam me levar tão a sério nunca me abandona. E o que acontece ainda quando a gente fala sobre mulheres? Com mulheres, a cobrança ainda é maior, especialmente com a Michelle, isso foi algo que ela relatou, por ela chegar numa posição que geralmente era ocupada por homens. E aí volta a questão da estrutura da sociedade. Então, a estrutura da sociedade nos faz nos sentirmos assim. E a gente tem que resistir, tem que lutar contra esses pensamentos, né? Então, vejam bem, vocês não estão sozinhos. Michelle também passou por isso. E sabe quem mais passou por isso, gente? Lupita. Essa outra mulher maravilhosa. Lupita dizia o seguinte, que ela achava que a qualquer momento alguém ia ligar para ela do set e dizer: olha, erramos, você não é para esse papel. E essa mulher ganhou um Oscar. Vocês entendem? Isso é estrutural. E aí eu peguei alguns exemplos de mulheres negras, e também tem aqui a Maya Angelou, que era uma grande escritora, que ela escreveu 11 livros, e até hoje, até esse momento dessa frase, ela achava que as pessoas tinham se enganado em descobri-la. Por que eu trouxe aqui o exemplo também de mulheres negras? Porque para a nossa população é muito mais sentido os impactos dessa síndrome. Vejam bem, se afeta o coletivo, se afeta você que não está no grupo da minoria, imagina pra gente que está nesse grupo. Né? Uma pausa dramática para a gente pensar que os impactos da síndrome do impostor são muito sérios. A gente se coloca em posições de não aceitar o nosso esforço, de não conseguir, mesmo que uma população inteira, do mundo inteiro, como Michelle Obama, te reconheça como uma mulher poderosa, dentro dela era difícil para ela reconhecer. E aí quando você ouve relatos do Gilberto, que também é uma pessoa preta, você percebe que está muito mais presente do que a gente imagina. Quantos talentos negros estão ali escondidos por trás desses pensamentos, dessa crença de inferioridade? E essa síndrome afeta demais essa população. Por isso que eu achei muito interessante conversar com vocês sobre isso. A origem, o que é, quantas pessoas são afetadas com isso. Outra pessoa que sofreu dessa síndrome também foi o Donald Glover. Não consigo uma foto dele, mas enfim. Vamos pensar agora em que a gente pode fazer quando essa síndrome, quando esses pensamentos de inferioridade, quando essas ideias de não conseguir reconhecer nossos esforços aparecerem. Vamos parar um pouco e pensar. Quando vem um pensamento, ele é verdadeiro?
Esse pensamento é um fato ou é só algo distorcido da minha cabeça? Geralmente esses pensamentos sabotadores, eles são pensamentos distorcidos. Por exemplo, eu só consegui por sorte. Michelle Obama pensou isso. Vocês acham que a Michelle conseguiu por sorte? Quem acompanhou a história dela sabe, a mulher estudou, apoiou o Obama, super inteligente, trabalharam juntos. Não foi sorte, foi esforço. E ainda na cabeça dela vinha esse pensamento, essa crença de inferioridade. E como a gente lida com as crenças, que são sentimentos enraizados, dialogando, buscando ajuda, trabalhando com um profissional, que o profissional da área da psicologia pode te ajudar. Vocês vão trabalhar em terapia essas questões de inferioridade. Como mudar o pensamento para que eu deixe um pouco mais... que eu consiga conviver melhor com esses pensamentos de inferioridade, que eu consiga rebater, que eu consiga dizer assim, isso é mérito meu, sim. Hoje, né, eu estava vendo os episódios atuais do BBB, o Gilberto já consegue se posicionar como pessoa. Mas olha o trabalho, olha o processo que ele enfrentou. E a gente pode passar por esse processo e sair dele também. Falei bastante da população negra, que é a população na qual eu pertenço, mas qualquer pessoa pode passar por isso. Só que os impactos nessa população são bem maiores. Mas eu sei que vocês que estão aqui na live já passaram por isso. E não querem passar de novo, querem se reconhecer, querem chegar e falar assim, esse trabalho é digno meu, esse foi o esforço que eu tive, eu mereço sim receber um bom salário, eu mereço sim ter um bom relacionamento. Eu tô aqui para isso. E buscar ajuda profissional para trabalhar esse pensamento e você ter certeza disso é o primeiro passo. Então, como lidar com a síndrome do impostor? Primeiro passo, buscar ajuda. Não hesite em buscar ajuda. Não deixe que isso se transforme em um transtorno de ansiedade ou uma crise depressiva. Busque ajuda para prevenir. Outra coisa, quando você estiver lá buscando ajuda e começar a conhecer a si, comece também a fazer um exercício de potencializar o que você tem de bom. Comece a pensar, eu tenho essas qualidades, eu também tenho esses pontos a melhorar, mas em qual que eu vou focar? Qual que eu vou dar mais atenção essa semana? Nas coisas que eu errei? É justo comigo eu ficar me punindo pelo resto da vida por um erro, sendo que eu acertei 10 vezes durante a semana, eu só errei uma, nos 5 dias úteis? Outra coisa que é importante, podemos treinar a mudança de pensamento. Sabe como? Conversando com alguém, escrevendo sobre isso, desenvolvendo novos talentos. Isso é uma forma da gente cuidar das nossas emoções, dentro ou fora da terapia. Outra coisa muito importante que a síndrome do impostor pode nos gerar, a procrastinação. Sim, porque muita gente associa a ideia da preguiça, mas nem sempre é preguiça, gente. Dialogue com essa preguiça. Será que é isso mesmo? Se você está bem fisiologicamente, se você realmente tem tempo para isso, às vezes é uma crença, às vezes é uma ideia de que você não consegue, um medo de dar errado, uma meta que está muito além. Muita gente está me questionando, mas eu vou desistir das metas de 2021. Não desista, flexibilize, deixe mais alcançável. Se você tinha uma viagem, mude a data, não desista dela. Se você quer ter um programa de treino diário, de exercícios físicos diários, coloque dentro de casa, já que a gente não pode sair. Se você quer poupar dinheiro, não desiste, poupa 50 centavos que seja, é dinheiro. Perceba que o objetivo final sempre pode ser diminuído em objetivos diários. Veja o Gilberto, está lá no BBB, conseguiu o que ele queria. Vamos pegar o exemplo dele para vencer essa síndrome do impostor. A gente não precisa ficar nisso, busquem ajuda. Busquem se conhecer melhor, porque quando a gente se conhece melhor, o nosso caminho já melhora muito. Pensem nisso. E outra coisa, só pra gente finalizar essa live falando sobre o BBB e a síndrome do impostor, eu quero propor para quem tá aqui na live um exercício para vocês, um exercício de hoje, para vocês fazerem hoje. Eu quero que vocês finalizem um dia. Eu sei que é um pouco difícil porque a gente não tem esse costume de olhar pra gente, reconhecer o nosso potencial, reconhecer as nossas pequenas conquistas, mas eu quero, quero que a gente crie esse compromisso. Mas não é um compromisso meu, não. É um compromisso seu com você. Finalize um dia celebrando uma pequena conquista sua. Nem que seja qualquer coisa. A minha pequena conquista do dia hoje foi ler um artigo científico.
que eu já estava enrolando há dias. Consegui ler um, ainda falta outro, tem 2. E eu vou compartilhar com vocês se eu conseguir ou não. E eu quero que vocês também se comprometam a fazer uma pequena coisa para ver se isso não é um ótimo exercício para esse impostor que mora dentro da gente. Tá certo? Bom, gostei muito de conversar com vocês sobre isso. Quero saber se vocês têm alguma dúvida ainda sobre essa síndrome, sobre esse fenômeno. A live vai ficar salva, porque eu acho que é um assunto muito pertinente. Mas aproveitem esse espaço. Estou aqui para conversar com vocês, estou aqui para tirar essas dúvidas, para que eu possa ajudá-los ainda mais com o meu conhecimento e até, se possível, com a minha experiência, né? Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Querem um exercício de meditação? Aproveitem. Estou aqui. Mas, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês. Dia 1º de fevereiro, eu vou estar dando 4 aulas grátis, online, para você não deixar de lado as suas metas. Essas aulas se chamam Jornada da Vida Transformada. Elas vão acontecer todas gravadas e você vai poder ver onde quiser, a hora que quiser. Basta se inscrever para receber essas aulas no e-mail. Para se inscrever, você pode entrar no site laenaportela.com/jornada vida transformada. E outra coisa, hoje às 21h, antes do BBB, viu? Mudei o horário da live para a gente poder ver o BBB. A gente faz uma meditaçãozinha antes de dormir. Mas eu espero vocês lá na live. Se ficou com vergonha de perguntar aqui alguma coisa na live, manda por DM que eu vou ter o prazer de responder. Então até mais tarde e eu vejo você lá na jornada. Não quero ninguém desistindo das metas de 2021. Até mais.